Boa tarde, alunos do quinto ano, iniciando mais uma videoaula de matemática. Após as ADRs que foram realizadas esta semana, nós vamos retomar os nossos conteúdos. E hoje nós vamos iniciar a retomada dos nossos conteúdos com um conteúdo de matemática chamado de frações. Hoje nós vamos ver ou iniciar com a ideia de frações, estudando os termos de uma fração, o numerador e o denominador, aprendendo a fazer a leitura de frações, também vendo algumas situações, problemas e, por último, fazendo as nossas atividades. Ok? Então vamos lá iniciar a nossa retomada dos nossos conteúdos. Você já deve ter lido ou escutado informações desse tipo. Mais da metade dos jogadores convocados para a seleção brasileira de futebol joga no exterior. Então aí já tem uma palavra em destaque, ó, metade. Na minha classe, verificou-se que 1/3 dos alunos pratica natação. Mais um termo em destaque aí, agora 1/3. Numa garrafa há quase 1/4 de suco. Então, tem mais um termo aí em destaque. Então, você já deve ter escutado essas informações e, por algum motivo, deve ter se perguntado o que significaria metade, 1/3 e 1/4, né? Então, eu posso dizer a vocês agora que metade, 1/3 e 1/4 podem ser usados para denominar partes de um inteiro. Ou seja, isso tem a ver com as ideias de frações. Então, nós vamos entender o que é um inteiro. Vamos agora entender o que significa partes de um inteiro. Então, nós vamos primeiro encontrar as partes de um inteiro. Ou seja, vamos entender aqui o que é um inteiro e as suas partes. Vamos dar uma ideia aqui, um exemplo, né, usando uma folha de caderno, ou de ofício, ou de cartolina, certo? Quando você pegar uma folha do caderno, ou uma folha de ofício, ou uma folha de cartolina, você está trabalhando com um inteiro, certo? Então, a folha inteira, né? A folha do caderno, o ofício ou a cartolina, já dá a ideia de um inteiro, ou seja, é a folha completa, certo? Então, se a gente pegar essa folha e recortar um círculo nela, por exemplo, né? Para isso você pode usar um copo ou um prato virado, né, para baixo e traçar um círculo nesta folha, certo? Não precisa você fazer, só para você imaginar isso agora. Então, ao traçar esse círculo nessa folha e recortar, você vai ter então apenas o círculo feito, né, nessa folha de caderno ou ofício ou cartolina. Então você tem esse círculo inteiro, certo? Então você tem aí um inteiro, ok? Se você pegar esse círculo que está inteiro e dobrar ele ao meio, você agora vai obter duas partes, certo? Então dessa forma aqui, ó, do desenho, você tem um círculo, né, que está inteiro. E ao dobrar, você vai ter agora o círculo em duas partes, certo? Se você cortar esta parte que você dobrou, então você vai deixar de ter um inteiro e vai obter então metade. Ou seja, cada uma dessas partes é a metade uma da outra, formando, juntando as duas, dá o círculo inteiro, ok? Então, isso é a definição de metade. Então, definimos o inteiro, definimos agora a metade. Se a gente pegar ainda uma dessas partes que foram cortadas, né, ou seja, a metade do círculo, e dobrá-la ao meio, e depois também recortar, nós vamos ter mais duas partes. Ou seja, eu peguei aqui como o exemplo, eu peguei uma metade do círculo, dobrei ao meio e recortei, ou seja, obtive agora mais duas partes. Então agora eu tenho
mais duas partes, ou seja, era a metade, agora eu tenho a metade da metade, ok? Se eu fizer isso com a outra metade, vai ficar da mesma forma. Peguei a outra metade, dividi ao meio, e ao cortar essa metade eu vou ter também duas partes, ou seja, se eu pegar o círculo inteiro e dividir em 4 partes e recortar, agora eu tenho, ó, uma parte, 2, 3, 4. Então, 4 partes iguais, certo? Então, eu posso dizer aqui que eu tenho o quê? Eu tenho a metade da metade de um círculo, ou seja, cada partezinha dessa vale 1/4, certo? Vale 1/4. Por que 1/4? Porque são 4 partes que foi dividida e cada parte representa 1. Então, aqui eu tenho partes do inteiro. O círculo, do jeito que a gente começou, ele estava inteiro. E agora, do jeito que está terminando, ele não está mais inteiro. Nós temos apenas partes de um inteiro. Então, por isso, a denominação parte de um inteiro. Então, aqui nós tivemos ideia do que é um inteiro, tivemos a ideia do que é metade e também tivemos a ideia do que seja 1/4. Né? Então, retomando aqui as ideias de frações, nós vamos agora ver o que são o numerador e o denominador de uma fração, ou seja, o que são os termos de uma fração. Ainda com o exemplo do slide anterior, sendo aqui esse círculo, né, ou uma circunferência, que significa a parte de dentro do círculo, que é o que nos interessa, nós vamos ter aqui, nesta região determinada por uma circunferência, foi dividida em 4 partes iguais e foram pintadas 3 partes. Ora, nós temos um círculo dividido em 4 partes, né? Dá para perceber. 3 partes foram pintadas, estão pintadas aqui de azul, ó. E uma parte não foi pintada, ainda está em branco. A fração que representa a fração que representa esta figura aqui ao lado é esse valorzinho aqui, ó, 3/4. Mas por que 3/4? Ó, vamos começar aqui pela base, né, que é a parte de baixo. Vamos começar aqui pelo número que está embaixo. Esse número que está embaixo, ele está aqui porque ele representa o número de partes iguais que a figura foi dividida. Então, a figura aqui foi dividida em 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes. Por isso que aqui embaixo tem o número 4. Então, este número, o número que fica embaixo, será sempre o número de partes iguais que a figura foi dividida. Então, por isso que aqui é o 4. Porque a figura aqui foi dividida em 4 partes. E este termo que fica na parte de baixo da fração, ele é chamado de denominador. Então, o denominador é o número que fica na parte de baixo da fração, certo? Aqui nós temos o tracinho, né? Esse tracinho que representa aqui a fração. Aí nós temos o número que está na parte de cima. Esse número que está na parte de cima, ele se refere agora, ó, o número que está na parte de cima se refere ao número de partes que foram pintadas. Então foram pintadas 3 partes, por isso que aqui eu tenho o número 3, por conta que esse número se refere ao número de partes que foram pintadas na figura. Então nessa figura foram pintadas 3, por isso que aqui tem o número 3. E o nome desse termo é numerador. Então, na parte de cima da fração, o número chama-se, quer dizer, o termo chama-se numerador. Na parte de baixo chama-se denominador. E por que eu coloco aqui esse número na parte de baixo? Ele se refere a quem? Se refere ao número de partes iguais que a figura foi dividida. E o número que aparece em cima da fração é o número de partes que a figura foi pintada. Então, 3/4. 3/4 é o termo
a representação da fração aqui desta figura, 3/4. Agora vamos ter aqui um exemplo para vocês entenderem melhor e poder fazer também as atividades. Vamos lá. Aqui eu tenho aquela mesma figura, né, da questão anterior. Aí aqui pergunta: a fração correspondente ao que foi pintado na figura. Qual é a fração correspondente ao que foi pintado na figura? Então foi pintado quanto? Ó? A figura foi dividida em 4 partes. Então o denominador é 4. E foram pintadas quanto? 3. Então eu vou ter como resposta, ó, 3/4. Foi aquilo que a gente acabou de ver. E no item B, ele pede a fração correspondente ao que não foi pintado. Eu sei que uma parte não foi pintada, mas também sei que a figura tem 4 partes. Uma não foi pintada, então isso representa 1/4. O que não foi pintada representa 1/4. Entendido? Então, no item A, ele pediu o que foi pintado, 3/4. Então, 3 partes pintadas. Das 4, 3 foram pintadas. No item B, o que não foi pintado? Apenas uma. De quantas? De 4. Então, uma parte das 4 não foram pintadas. Então, aqui, 1/4 no item B. Agora, nós vamos ver a leitura de frações. Fazendo aqui, ou entendendo aqui, como se lê as frações. Nós temos as frações com denominadores de 2 até o 9, elas vão ter uma leitura diferente das outras. Vamos ver aqui como seria. Então, ó, quando os denominadores forem aqui, ó, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quando o denominador for o 2, então aqui eu tenho o número que vai estar no numerador, que é o 1. O 1 eu vou ler normalmente, o numerador eu leio normalmente. E quando o denominador for 2, então eu vou dizer 1/2, certo? Quando o denominador for 2, eu vou ler meio. E leio o numerador normalmente, então 1/2. Quando o denominador for 3, então eu leio terço. Então o numerador eu leio normalmente, 1/3. Quando o denominador for 4, do mesmo jeito. Então, todos eles eu vou ler o numerador, que é o valor que está em cima, normalmente, o número que aparecer. Então, aqui aparece o 3. E o denominador é 4, então eu leio 3/4, ok? 3/4. Denominador 5, 1/5, então eu leio quinto quando o denominador for 5. Quando o denominador for 6, então eu leio sextos. Então aqui fica 5/6. Quando o denominador for 7, eu leio sétimos. Como eu tenho 4 no numerador, então 4/7. Quando o denominador for 8, aí eu leio oitavos. Certo? Então fica 7, qual é o número 7? 7/8. E quando o denominador for 9, eu leio nono. Vai ficar aqui 1/9. Mas quando forem outros denominadores, como por exemplo, os denominadores forem o 10, o 100 ou o 1000, né, que são as chamadas de frações decimais, a gente lê ele da seguinte forma. Aqui eu tenho, ó, quando o denominador for 10, eu vou ler décimo. Então eu tenho aqui 1/10. Quando o denominador for o 100, eu vou ler centésimo. Então aqui eu tenho 1/100. E quando o denominador for 1000, eu vou ler milésimo. Como o numerador é 1, então eu vou ler 1/1000. E os outros valores que não aparecem, como por exemplo, outros denominadores. Então, ó, nós vimos lá, inicialmente, do 1 até o 9. Aqui nós já vimos o 10. Então, ó, do número 11 em diante, nós vamos ler ele acrescentando a palavra avos no fim. Vamos ler normalmente os valores acrescentando avos ao fim. Por exemplo, aqui eu tenho 5 e o número 12. Então, 5/12. Ok? Eu acrescento avos a partir do número 11. Beleza? A partir do número 11 eu vou acrescentar o avos. Lembrando que
O 10 é décimo, o 100 centésimo e o 1000 milésimo. Mais um exemplo. 7 numerador e o denominador sendo 31. Então vou ler normalmente, ó. 7 31 avos, certo? Mas por que, professor, tem que acrescentar esse avos? Vamos ver aqui o que significa o avos, ó. Avos quer dizer divisão em partes iguais. Por exemplo, 5 dozeavos, então representa 5 das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Então foram divididas em 12 partes, que nós estamos representando 5. Então 5 dozeavos, certo? Se lê avos, tá bom? Não confunda, é avos. Agora, para a gente finalizar aí para os exercícios, nós vamos ver algumas situações, problemas envolvendo as frações. A primeira diz assim: divida uma folha de papel em duas partes iguais. Então vou pegar uma folha de papel, aqui ela, ó, folhinha de papel, e vou dividir em duas partes iguais. Pronto, dividido a folha de papel em duas partes iguais. Prestem atenção, porque você vai já fazer isso no seu caderno. Pinte uma das partes de vermelho. Pronto, pintei uma das partes de vermelho. Agora vamos para as questões, para os itens, aliás. Quantas partes há ao todo? Acabei de pegar uma folha e dividir ela em quantas partes? Duas partes, né? Dividi duas em duas partes. Item B. Quantas delas foram pintadas? Apenas uma parte. Indique como uma fração, com uma fração, a parte pintada. Então, a figura foi dividida em duas. Então, eu sei que o denominador é 2. Quantas foram pintadas? Apenas 1. Então, o numerador é 1. Então, isso vai ficar 1 meio. Ou seja, 1 significa, quer dizer, o número 2 significa o total de partes que foram divididas. E o número 1 significa o total de partes que foram pintadas. Então, 1 meio. E no item D, escreva como se lê a fração da parte pintada. Então, é 1 meio. Então, eu só vou escrever isso por extenso. 1 meio. Ok? Então, essas foram situações, problemas que vão lhe ajudar a fazer as atividades ou os exercícios de agora, certo?